Shalom Chacham. Temos uma pergunta no nosso e-mail. Por que as mulheres judias devem cobrir a cabeça? Shalom. Inicialmente, é importante lembrar que o assunto de cobertura da cabeça entre as mulheres, e bem claro, entre as mulheres, não entre os homens, apesar de que para os homens há certa importância em cobrir a cabeça, mas nós temos relatos no Talmud de pessoas que andavam com a cabeça descoberta. Inclusive foram interpelados e responderam para a pessoa que os interpelou. Eram dois jovens, dois rapazes, e eles responderam simplesmente: nós ainda não recebemos o Sudra de Rabbanan, ou seja, havia um turbante específico para homens que houvesse concluído e recebido a Semichá. Esse costume de receber o turbante especial para quem recebeu o Semichá, ele continuou entre rabinos sefaraditas, apesar da Semichá já não ser Semichá como era antes. A diferenciação entre nós, de um rabino para uma pessoa comum, era simplesmente o turbante e uma túnica rabínica. Estou falando agora de costume sefaradita. Vamos voltar ao tema sobre a cobertura da cabeça entre as mulheres, mas por enquanto é bom esclarecer esse assunto, porque hoje em dia os rabinos todos se vestem como nos anos 20, anos 30, anos 40, a maioria, o chapéu e o terno e tal, e muita gente pensa que isso é indumentária hebraica. Isso não tem nada a ver conosco. Isso, o pessoal haredi, ortodoxo, que tanto se desfaz de quem não se veste de acordo com os judeus, na verdade não estão defendendo indumentos judaicos, estão defendendo um tipo de vestimenta comum para a Europa ou para as Américas, por influência da Inglaterra, dos anos 20 até os anos 40, que não deixa de ser algo chistoso. Porém, entre os sefaraditas, enquanto que os ashkenazitas já desde tempos remotos recebiam uma carta determinando que fulano concluiu seus estudos e está liberado para julgar e para decidir em assuntos de Isur Veheter e em outros assuntos, e aí a pessoa está declarada que ele é um rabino. Iore, Iore, Yadin, Yadin. Bom, o rabino Shem Tov Gagin, um rabino chefe da comunidade da Inglaterra, de Londres, que escreveu o famoso livro Keter Shem Tov, onde ele coloca as diferenças entre os costumes dos judeus europeus para os judeus de origem sefaradita, hispano-portuguesa, e desses para os judeus do Oriente e Norte da África. Ele faz simplesmente um pouco de casquinada sobre o assunto do rabino que tem o papelzinho lá pendurado na parede como se fosse um diploma universitário. E ele diz que se você perguntar para esses rabinos alguma coisa sobre divórcio, leis de divórcio, a maioria às vezes não vai nem saber, nem de casamento, e quanto mais de divórcio. Então é muito engraçado que você vem e determina que certa pessoa é rabino através de um papel que ele tem para mostrar, porque se ele tem o conhecimento, para que ele precisa do papel? E se ele tem o papel, hoje em dia o que acontece? Cadê o conhecimento? Então, quando você pergunta, geralmente não sabem o suficiente. Bom, entre os sefaraditas, inclusive ele próprio, o rabino Shem Tov Gagin, não tinha documento nenhum que dissesse que ele é um rabino. Os grandes rabinos sefaraditas, o Baba Sali, o Ben Ish Hai, estou citando os rabinos do Oriente Médio que se intitulam sefaraditas e não são, na verdade, porque senão o Ben Ish Hai é babilônio. O Baba Sali realmente era sefaradita. Marrocos, a maioria é de judeus que vieram da Espanha. Mas em geral não houve entre nós essa questão da papelada. Houve sim a diferenciação na vestimenta. Cada região tinha
um indumento especial para o rabino. O pessoal na Holanda aderiu ao costume do calvinismo, infelizmente, e na Inglaterra algo parecido. Mas no Oriente continuou a tradição da época do Talmud. O novo rabino passa a ser chamado Rabi Hacham diante da comunidade, a partir de um evento no qual o rabino que determinou uma ceia, um ato festivo, ele passa a chamar aquele fulano de Hacham e ele entrega para ele o indumento, a roupa e também o turbante, que mostra que ele já galgou o conhecimento suficiente para ser um rabino. Isso é um rabino com conhecimento realmente verificado o tempo todo por aquele que foi o mentor dele. Agora, esses antigamente era que precisavam realmente andar com a cabeça coberta. O rabino Eliyahu Modena, da Itália, deixa bem claro numa resposta que ele escreve que não existe obrigação nenhuma para os homens judeus andarem com a cabeça coberta. Eu tenho kippah, eu ando o tempo todo com a cabeça coberta, mas uma coisa é você fazer algo porque você sabe que a maioria dos judeus dos seus dias não tem consciência do que realmente é obrigação e do que é costume. Rabbi Yosef Karo, no Shulchan Aruch, no Beit Yosef, ele questiona o Tur, Rabbi Yaakov Baal HaTurim, que escreve sobre ser obrigado todo judeu a cuidar de não andar 4 côvados com a cabeça descoberta. Ele diz, obrigado por quê? É proibido andar? Por quê? Não está escrito em lugar nenhum que é proibido. E, por isso, no Shulchan Aruch ele diz, é importante a pessoa cuidar de não andar 4 côvados com a cabeça descoberta. Importante. Não é obrigatório, não é lei. E quando nós entendemos isto, nós conseguimos perfeitamente desculpar a famosa foto do Rebbe de Lubavitch, que a família Soloveitchik e seus adeptos usam para dizer, o Rebbe do Lubavitch foi fotografado sem kippah. Tem leis do país, as leis não aceitavam que ele fosse fotografado com kippah, e ele se fotografou sem kippah. Um direito dele, não está transgredindo lei nenhuma. Então, com respaldo nessa resposta do Rabino Modena, e com respaldo no que consta no Beit Yosef, é que o Rabino Ovadia Yosef escreveu claramente, é apenas um costume. O uso de kippah, o uso de cabeça coberta entre os homens é apenas um costume. Outro sim, no que consta às mulheres, no que concerne às mulheres hebreias, é obrigação. O que se chama Minhag Yehudit, que é a obrigação das mulheres de andar com a cabeça coberta, que é o ponto de que se ela sair ao quintal com a cabeça coberta, mas sem o radid, ela já incorre em uma situação de que o marido tem todo o direito de deixá-la sem ketubá. Ela não pode nem receber ketubá. O marido não tem obrigação, mas com a ketubá que ele preencheu no casamento. A ketubá é aquele documento que o noivo se predispõe, se obriga a dar para a esposa, se ele divorciá-la, a quantia estipulada ali. Alguns, para demonstrar amor, carinho, às vezes caem na armadilha, escrevem 2 milhões de libras esterlinas, ou 6 milhões de dólares, ou 1 bilhão, né? Dessa eu não me separo. E nós sabemos que a pessoa tem que ser muito cuidadosa com o que sai da boca. Quando a pessoa entende, quando a pessoa estuda toda a Torá, e ele sabe o que é as leis de Nedarim, leis de Shavuot, ele tem muito cuidado com o que ele escreve, tem muito cuidado com o que ele fala. E nunca coloca uma coisa dessa, por mais que você ame, por mais que você queira. Por quê? Porque é um problema sério para você mesmo.
Portanto, voltando ao nosso assunto, a cobertura da cabeça para a mulher é algo extremamente importante, ao ponto de que se ela sair com a cabeça coberta, ela tem um lenço na cabeça, mas sair sem radid. Daqui a pouco eu explico o que é um radid. Ao quintal, na época do Talmud, ou quem conhece o Oriente Médio e já esteve no bairro antigo de Jerusalém, o quintal não é o quintal conhecido aqui no Brasil. Não é o cara tem sua casa, tem um pátio antes da casa e tem o quintal lá atrás. Não. O quintal é o seguinte: você tem uma casa aqui, uma casa aqui, uma casa aqui, uma casa aqui, um muro, e dentro desse muro você tem o Hatzer, que é a região em que todos eles se encontram. Tanto que nas leis de Shabbat, nas leis de Eruvin, falam muito desse quintal. Sair para esse quintal não é sair totalmente ao público, mas parcialmente é. E se ela sair com a cabeça descoberta, e o Talmud chama de descoberta, quando ela sai sem radid. Radid é o quê? Sobre o lenço, as mulheres na época do Talmud, na época dos Geonim, na época dos Rishonim, pelo menos nos países árabes ainda, ou no sul da Espanha, as mulheres continuavam o mesmo sistema que era na época do Talmud. Elas usavam um chale que cobria o lenço e cobria os ombros. Esse chale feminino é chamado radid. E se ela saísse sem radid, já era suficiente. Por que tanta importância? Agora vamos falar realmente do assunto. Quando nós falamos Minhag Yehudit, Torat Moshe, Minhag Yehudit, apesar da palavra Minhag, não vem exatamente determinar um costume, nem por determinação de Beit Din e nem por costume popular, que é o comum hoje em dia entre os ashkenazitas, e até alguns sefaraditas já aderiram a essa forma de pensar, mas o minhag para nós continua sendo aquilo que foi promulgado por um Beit Din e não o que o povo decidiu fazer. Portanto, quando nós falamos em Minhag Yehudit, nós estamos falando daquilo que traz o Torat Kohanim. O Torat Kohanim, ele é citado no Tratado Shabbat. E no Tratado Shabbat, onde ele é citado, e no Torat Kohanim mesmo, onde é trazido direto do Pasuk, o Pasuk é aquele que fala, Pasuk, para quem não sabe, é o verso, o versículo, é aquele que fala que no caminho da terra do Egito, ou no caminho da terra dos cananeus, não andareis. Ou seja, nós não podemos ser como eram os egípcios e nós não podemos ser como os cananeus. E essa ordenança, nela, caiu sobre as mulheres judias a diferenciação. Agora nós temos que entender um pouco de história. Saber o que era o costumeiro na terra do Egito e o que era o costumeiro na terra de Canaã. E o Sifré, ele explica bem claro. Ele diz, para quem não sabe, esses livros, Sifré, Sifrá, Mechilá, são Midrashei Halachá. Eles são exatamente aqueles que pegam o Pasuk e vêm e explicam o que aquilo realmente quer dizer. E um dos nomes, o nome de um deles é Torat Kohanim. Bom, ali fica bem claro o seguinte: por que as mulheres judias têm que cobrir a cabeça? Distanciamento do que era na terra do Egito e distanciamento do que era na terra de Canaã, para que não nos esqueçamos da ordenança e para que não deixemos de lado o bom costume das filhas de Israel de cobrir algo que para o mundo semita era tido como algo extremamente sensual, que é o cabelo, que no Egito imperava o feminismo a tal ponto. Quem achar aqui que eu estou defendendo o machismo, eu não estou defendendo o machismo. O mundo simplesmente é uma questão de harmonia. O homem tem o seu lugar e a mulher tem o seu lugar. Ninguém é igual. Todas as pessoas são diferentes.
E os sexos são diferentes. A forma do homem pensar, a forma da mulher pensar, a forma de agir, as capacidades. Vamos dizer assim, o homem tem coisas que ele é superior à mulher. Claro, o homem é superior à mulher. Mas a mulher também tem coisas que ela é superior ao homem. Então, aqui não estou fazendo aquela questão de machismo, o homem é. A mulher é. Nós não somos islâmicos, nós não somos muçulmanos. Quem tem a ordenança de bater na mulher para a mulher ser uma boa esposa é o árabe, não nós. Então, no nosso meio, a mulher é muito respeitada e nós até vemos a mulher como superior ao homem em tudo que é espiritual. E em alguns pontos materiais também. A mulher suporta dores incríveis que o homem não tem capacidade de suportar. Você quer comparar homem com mulher? Leve um casal ao dentista. Vamos ver qual dos dois suporta mais dor. A mulher é incrível. O homem, na hora que ele vê a agulhinha, se você colocar um sensor ali para ver as batidas do coração, é algo impressionante. Então não estou defendendo o feminismo e nem machismo. Eu sou contra mulheres irem para o comando nas Forças Armadas, para o Marines. Como hoje elas conseguiram, né? Só que chega lá, quem tem que abrir a vala, como se chama? A vala que abre na trincheira. Quem tem que abrir a trincheira para elas são os homens. Então não tem como comparar. Cada um tem seu papel para preencher. Existem coisas que o homem não preenche, existem coisas que a mulher também não preenche. E eles se encaixam quando sabem dividir as suas atividades, as suas capacidades. Então, não é questão que eu seja machista. Só que no Egito imperava o feminismo. Mas imperava mesmo, não é como o feminismo de hoje. Não é esse feminismo bobo aí, besta, desculpa o jeito de falar, de mulheres que saem se mostrando nas ruas, achando que com isso estão defendendo alguma coisa. Não, não é isso. O feminismo no Egito, ele era tão elevado que, na verdade, quem decidia tudo por trás do faraó era a esposa. E não só isso. No Egito, até eunuco tinha esposa. Prova. Aquele que comprou Yosef, Potifar. Potifar é eunuco. Para que o eunuco precisa de esposa? Bom, logicamente, ali quem foi injustiçado foi Yosef. Por quê? Porque a esposa não ia ficar com o eunuco. Bom, vamos deixar esse assunto para outra ocasião. De qualquer modo, vamos entrar no que é importante. O feminismo egípcio. O feminismo egípcio, ele supera qualquer feminismo da época odierna. O feminismo egípcio determinava que uma mulher podia se casar com 2 homens. 2 homens. Uma mulher só. Mas fica claro que quem manda não são os 2 homens que estão mandando. É a mulher, como nós sabemos. Porque um homem era proibido casar com 2 mulheres. Homem casava com uma mulher, se ele se casasse com mulher. Aqui tem outra questão. Homem podia casar com outro homem. Casar com 2 mulheres ou mais, não. A mulher, sim, podia casar com 2 homens. Talvez até mais, eu não sei se até mais, mas o Cifré diz que até 2 homens. Bom, então a mulher podia se casar com 2 homens, o homem não podia casar com 2 mulheres. E homem podia casar com homem e mulher podia casar com mulher. E na terra dos cananeus a situação estava ainda quase pior em outros sentidos. Ali já é questão de Kadesh, aquilo que eu já expliquei em outro vídeo. O Kadesh era uma criança já destinada a ser uma aberração. Ou seja, pegava um menino recém-nascido. Toda criança recém-nascida, se você empurrar os testículos para dentro da cavidade óssea da pelve, ele entra facilmente e sai facilmente, até com a respiração da criança. Se a criança fizer, o testículo entra para dentro da pelve.
Então eles faziam isso e a criança colocava os dois testículos para dentro da pelve, lacravam aquilo, faziam de um jeito que a pele, pouco a pouco, fosse unificada na região do corpo da criança, não permitindo que ele saísse de lá novamente. E, em seguida, decepavam o membro da criança, o membro viril. Com o crescimento, os testículos não iam aumentar de tamanho, mas iam funcionar, só que liberando só progesterona. Nada de testosterona, a não ser a quantia normal que toda mulher também tem. Portanto, crescia uma menina não menina. Ou seja, esse é o Kadesh, que a Torá chama de Kadesh. Hoje em dia, alguns estudiosos bíblicos, centros teológicos cristãos, e até mesmo alguns entre nós, não entendem exatamente o que é Kadesh, e pensam que todo homossexual é Kadesh. Não. Kadesh vem da palavra Kadosh. Kadosh significa simplesmente separado para determinado fim. Então, essa criança era separada para este fim, para fins abusivos sexuais. E dessa forma de agir dos cananeus e dessa forma de agir dos egípcios em tudo que tem a ver com sentido sexual, educação sexual, forma de agir, tudo isso aí, a principal defesa do povo de Israel está na diferenciação da hebreia para uma não judia. A cabeça coberta, simbolizando o principal elemento no mundo semítico, pelo menos, talvez aqui no Brasil não, porque talvez aqui no Ocidente todo não, porque aqui a depravação está tão grande que já não tem mais o que mostrar. Então, naquela época e na nossa época, entre nós no Oriente Médio, entre árabes e judeus, o cabelo ainda é algo muito essencial. Portanto, ficou essa ordenança que as mulheres cubram suas cabeças. Eu vou aproveitar o ensejo e falar sobre a questão de cobertura das coxas, que nas traduções consta sobre as mocinhas que andavam mostrando suas coxas, as traduções do Tanakh. E está escrito sobre determinado povo comparado com uma mulher que estariam também revelando suas coxas. A palavra traduzida como coxa foi traduzida erroneamente por algum cura católico. A palavra coxa, traduzida ali, é shok em hebraico. E shok, quando nós chamamos essa parte do frango, talvez seja esse o motivo que levou o tradutor a errar, nós chamamos a coxa do frango de shok. Mas se você prestar bem atenção na anatomia de uma ave para a anatomia de um ser humano, o que é shok na ave, o que é a coxa da ave, na verdade, seria o que é no ser humano a canela e o jarrete, a panturrilha. E quando você vai ao hebraico, você descobre que realmente a coxa, a parte superior ao joelho, se chama yerech. E a parte inferior se chama shok. Foi traduzido como coxa, erroneamente. Por isso, as mulheres judias têm que usar saias compridas que cubram também os shokaim, ou seja, as panturrilhas. O costume que se desenvolveu no leste europeu a partir dos anos 40, 50, de procurar um pouquinho mais parecer com as goyot, e aí, em câmbio, para não dizer que não estão usando roupas modestas, começaram a usar meias, de preferência que não seja cor da pele. Alguns ortodoxos agem assim, a mulher usa meias e usa saia um pouco abaixo do joelho. Para nós, sefarditas tradicionais, isso não serve. Se quiser usar essas meias, use, se não quiser, não use. Mas a saia tem que ir até o tornozelo, porque essa é a ordenança. Nós não seguimos nem costumes e nem traduções mendazes. Nós seguimos simplesmente o que consta na Torá. Tanto na cobertura da cabeça, para nós peruca não serve,
E para nós também não servem meias para cobrir jarretes, porque a forma do jarrete continua lá. Muito obrigado, boa noite, larga tudo.